Bom dia! Graça e paz do Senhor a todos. Que alegria estar aqui com vocês para esse dia tão especial, duplamente especial, por ser um dia de celebração já é um dia especial, né? E por ser Dia das Mães, duplamente especial. E para quem não me conhece, eu sou Wilze Adorno. Eu sou pastora do Atitude Kids, que é o nosso ministério com crianças. E tenho esse privilégio, a honra de pastorear o rebanho mais precioso. Sou casada com o pastor mais bonito da nossa igreja. Que vocês já sabem, só de falar que ele é o mais bonito, já tá... Não, geral, pode falar até do mundo, né? O pastor mais bonito do mundo. Que já não precisa nem falar quem é, que vocês já sabem que é o Efraim, pastor da Rede Amarela. E somos casados há 12 anos, graças a Deus por isso. E temos um primeiro filho, primogênito, que é o Tito, de 4 anos, que está aqui comigo. Dá um oi aí, filho, assim. E estou esperando a minha segunda aqui, que é a Chloe, que estou com 6 meses, logo, logo ela já está aí, entre nós. Amém? E eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que fala muito, que eu quero falar sobre uma maternidade e uma paternidade com propósito. Eu sei que essa palavra ela não vai ser apenas para as mães. Quantas mães temos aqui? Fala amém? Amém. Mães, essa palavra não vai ser apenas para você, vai ser para os pais também. Então, quantos pais temos aqui? Ah, foi mais fraco. Pais, vamos lá, com mais alegria. Amém. E muitos outros que são futuros pais e mães. Sei que você ainda falou amém, os outros. Os futuros pais, vocês vão ser futuros pais também. Então eu quero que você, claro que nós que já somos pais e mães, nós vamos ouvir e já vamos colocar em prática. Em nome de Jesus, né, gente? Que nós não somos tolos, como a palavra de Deus diz. O homem tolo é aquele que ouve e não pratica. Aquele que pratica, ele é o sábio. Então, nós estamos aqui ouvindo. Você não está aqui perdendo seu tempo, né? Para ouvir e sair do mesmo jeito? Não, né? A gente precisa ouvir e colocar em prática. Então, você já vai colocar em prática. Aqueles que ainda não são pais, vocês vão guardar no seu freezer espiritual. Porque em algum momento, quando você for pai, você vai usar tudo isso que está aqui na palavra. E isso é de Deus, amém? Como eu tive a honra, o privilégio de ser do ministério com crianças, antes mesmo de ser mãe, eu já fazia parte do Ministério Kids, eu confesso para vocês que eu fui tremendamente abençoada no Ministério Infantil para abençoar meus filhos, para ser uma mãe melhor. Eu tenho um monte de defeitos, um monte de desafios, claro, mas muita coisa, eu digo para vocês, que me ajudou a errar menos por eu já estar lá no Ministério com crianças. Então, você também vai poder estar aprendendo para quando você for pai e mãe, você ser um pai e uma mãe com propósito. Diga assim comigo, pais com propósito. Então, de uma forma especial, eu quero falar mais ainda para as mães, porque hoje é Dia das Mães e a gente vai puxar a sardinha, lógico, né? Mas você já parou para pensar, principalmente as mães aqui, que muitas das coisas que nós fazemos em casa, né, com os nossos filhos, no dia a dia ali, muitas das coisas que nós fazemos poderiam ser feitas por outras pessoas? Vamos dar um exemplo. Lavar a louça. Só você, mãe, tem que lavar a louça? Outra pessoa pode fazer isso por você? Por favor. Com certeza. Arrumar a cama, limpar as coisas, pagar as contas, até pagar as contas, né? Não é necessariamente, não tem que ser o pai ou a mãe que tem. Outras pessoas, são coisas que podem ser delegadas para outros. Mas existe um papel que é insubstituível. Ninguém pode substituir o seu papel de mãe. Ninguém pode substituir o seu papel de pai. Outras coisas, outras tarefas podem ser realizadas por outras pessoas, mas o seu papel de mãe, de pai, não pode ser substituído. E olha que por diversas vezes a gente não se atenta para isso. E a gente terceiriza o nosso papel de pai e mãe. E a gente faz isso quando a gente terceiriza a nossa presença. Muitas vezes a gente não está presente. A gente
sempre terceiriza tudo. Hoje em dia eu estava até parando para pensar, para meditar sobre isso. Hoje em dia, é claro, gente, que eu não quero jogar um peso aqui sobre você não, tá? Se isso acontece com você, não é que eu estou lançando um peso sobre você. Só quero que a gente medite sobre isso. Que antigamente era muito comum pai e mãe sempre buscar o filho na escola. Levar e buscar. Hoje em dia, é tão terceirizado isso que hoje em dia muitas crianças não são levadas na escola, né? Tem a van que leva. Então, até isso é terceirizado. Então, não tem a presença nem nesse momento. Às vezes, os filhos têm que ir para atividades da natação, inglês, enfim, tantas outras coisas. E outras pessoas sempre levam. E os pais nunca estão presentes na vida dos filhos. E a gente tem que parar para meditar sobre isso. Porque o nosso papel na vida dos nossos filhos, ele é insubstituível. Ninguém substitui esse papel. E se nós pararmos para pensar... 12 anos, que é a faixa etária da infância, né? Que até os 12 anos. E se a gente colocar a adolescência junto, até os 18 anos. 18 anos é muito ou pouco tempo? Se a gente for comparar com a vida, é pouco tempo. Se você se comparar com a vida inteira, é pouco tempo. Não é tanto tempo assim. Mas esses anos são determinantes para o que vai acontecer no restante da vida. Então, Então, nosso papel nesses primeiros anos, ele é fundamental. O seu lugar na vida do seu filho é insubstituível. E ninguém pode discipular os seus filhos como você. Ninguém pode discipular o seu filho como você. Eu sei que às vezes nós temos, às vezes não, glória a Deus, porque nós temos, né? Na nossa igreja, a igreja como apoio, como um braço direito nosso como pais. A igreja, sim, nosso ministério, nós investimos no ministério com crianças, nós investimos nas crianças. Mas deixa eu te dizer... Ninguém, nem mesmo a igreja, vai substituir a sua função, o seu papel como pai. Então, existe uma pesquisa realizada pelo Instituto Barna que aponta que 68% dos cristãos americanos, ao serem perguntados de quem eles receberam influência da sua fé cristã, eles responderam que veio de quem? Da sua mãe. Uau! 68% dos cristãos lá perguntados de onde veio a influência para a sua fé. Esses 68% disseram, da minha mãe. Quantos aqui estariam entre esses 68% que foram influenciados pelas mães? Olha aí que bênção, muita gente. Eu estaria também. Fui muito influenciado pela minha mãe e pelo meu pai na vida cristã. Mas sabia que esse número tem diminuído? E essa é uma realidade americana, mas eu creio que diz também muito respeito a nós. Mas hoje em dia, por que isso tem diminuído tanto? Por que tem as crianças, por que muitos jovens não têm tido essa influência tão grande? Sabe por quê? Porque nós não estamos levando nossos filhos a Cristo. Estamos levando nossos filhos à igreja. Muitas vezes nós levamos nossos filhos aos domingos e consciência tranquila, fiz minha parte. Meu filho está na igreja. Esses dias até vi um vídeo. Eu achei chocante, né? Era um vídeo? Ou acho que era uma foto. Tipo assim, meus filhos cresceram na igreja. Aí os filhos sentados no banco da igreja no celular. Cresceram na igreja. Será? Eles só não faziam parte da igreja. Eles não eram a igreja. Eles estavam ali, no ambiente, mas eles não eram parte. E isso, né, essa não é uma influência de fato positiva. Nós não temos que levar a nossa influência de fé na vida dos nossos filhos, não é uma influência de religiosidade, de ser meros bons cidadãos e que estão lá todo domingo, não falta o culto e só isso. Não, é muito mais do que isso. Porque nós estamos influenciando o tempo todo. O fato é, nós influenciamos, seja positivamente ou negativamente. Você está influenciando o tempo todo na vida do seu filho. Sempre nós exercemos uma influência sobre as suas vidas. E como mães, como pais, nós temos que ter cuidado e sabedoria do alto para nós influenciarmos os nossos filhos debaixo do temor do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se o Senhor, que é o nosso Pai do céu, não nos ensinar a ser pais aqui na terra, nós não conseguiremos. Porque a maternidade, a paternidade, ela deve ser exercida na força do Senhor. Amém? Então, uma maternidade com propósito, uma maternidade e uma paternidade com propósito, ela vai na contramão do mundo. Ela foge do senso comum do que é ser pai e mãe.
E na palavra, na Bíblia, nós encontramos muitas mães, muitos homens também, muitos pais, que foram pais intencionais, que eles geraram filhos para um propósito. Eles não foram pais apenas colocando filhos no mundo e foram pais como todo mundo é. Ah, todo mundo é assim mesmo. Ser pai é assim. E aí não para meditar, não para pensar e ver também, estudar na palavra o que o Senhor diz sobre paternidade, sobre maternidade. Não é só a gente colocar um filho no mundo. Não é só você apenas educar com os bons modos. Não é apenas você dar caráter para o seu filho. O mundo faz isso. Tem bons cidadãos no mundo, gente? Sim ou não? Tem gente de caráter no mundo? Tem. Tem gente boa? Tem até melhor que na igreja às vezes. Tem. Mas nosso papel não se resume a isso. Se resume em levar nossos filhos a Cristo. Então, nós, para sermos pais, nós precisamos ser pais intencionais que têm um propósito de levar nossos filhos a Cristo em todo momento. Então, na palavra a gente encontra vários exemplos, mas hoje eu quero focar aqui, quero destacar o exemplo de Isabel. Quem conhece Isabel na Bíblia? Levanta a sua mão. Quem conhece? Poucos. Agora, quem conhece João Batista? Levanta a mão. Mais pessoas. E Isabel era mãe de João Batista. Isabel era mãe de João Batista. E ela foi uma mulher que teve uma maternidade intencional ao lado do seu esposo Zacarias. Os dois foram pais intencionais. Dá pra gente ver pela história que João Batista escreveu, né? Tá? Todo mundo conhece. E sabe de uma coisa? Eu fico pensando sobre mim. Tudo bem, se não me conhecerem. Mas eu queria tanto que meu filho tivesse um nome conhecido. Não para ele ter um nome conhecido por si só, de ser famoso. Mas por ser usado por Deus. Como Abraão. Quando o Senhor disse para Abraão que ele teria seu nome seria conhecido, não era sobre Abraão que Deus estava falando. Era sobre ele ser um instrumento de Deus. E tudo bem se nós não formos tão assim, mas que nossos filhos possam ir muito mais longe que nós. Amém? Existe uma frase do Bill Johnson que eu adoro, que ele diz assim: o nosso teto é o piso da próxima geração. Ou seja, onde nós chegamos no nosso limite, é aí que nossos filhos vão. Uau, isso é incrível. Mas como que nós podemos conseguir isso? Como que nós podemos ter uma maternidade, uma paternidade intencional, com propósito? Vamos aprender com Isabel. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, no versículo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos ler o 5 e o 6. Que diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. E ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Eles viviam de forma irrepreensível, mas eles ainda não tinham filhos. Aqui nós vamos lendo mais para frente que o Senhor apareceu, enviou um anjo a Zacarias, anunciando a ele que ele teria um filho. E o nome desse filho seria João. E o Senhor cumpriu a sua palavra e deu a Zacarias e a Isabel um filho, mesmo eles já sendo de idade avançada. E seu filho foi João Batista, conhecido depois como João Batista. E aqui nós percebemos que o Senhor confiou uma linda e uma importante missão nas mãos de Zacarias e de Isabel. Gente, cada filho que nós recebemos, ali é uma missão de Deus para nós. Nós não estamos recebendo apenas alguém para a gente manter vivo. Eu estava até lendo um livro muito legal e ele falava assim: a função número 1 de mães e pais de meninos é mantê-los vivos até os 18 anos de idade. Quem é mãe de menino aqui? Mãe de menino sabe disso. Nossa função número 1 é manter eles vivos até 18 anos de idade. Manteve ele vivo até 18 anos de idade, você já cumpriu uma ótima missão. Mas, na verdade, é lógico, a gente fala isso brincando, é muito mais do que isso. Nossa função não é só essa, vai muito além. E quando o Senhor confiou João Batista
a Isabel e a Zacarias, ele não queria apenas que eles colocassem um filho no mundo. Vocês acham, irmãos, que cada palavra da Bíblia, cada texto da Bíblia que fala sobre mulheres estéreis que não podiam ter filhos, e quando o Senhor abriu o ventre delas, elas tiveram filhos, você acha que isso era sobre elas? Isso era sobre elas realizarem um sonho? Ah, agora pronto, eu tenho um filho, que lindo, e tudo bem? Não, tanto que a história não acaba nelas. Todas as histórias que você vê de mulheres estéreis na Bíblia, as histórias terminam nelas? Não, é sobre elas. Não, é sobre o quê? O filho. Sobre o filho que elas estão gerando. Então, ali também não era sobre Isabel e Zacarias apenas, era sobre o filho que eles estavam gerando. Porque Deus estava dando para eles uma promessa que seria um homem de Deus, que seria usado para aquele tempo, para preparar o caminho para Jesus. E da mesma forma nós. O Senhor não nos deu filhos apenas para o nosso deleite, para a gente falar, que bonitinho, para a gente amar e que fofinho, ou só para não acabar o nosso sangue, né, na terra. Não, não era sobre isso. É muito mais do que isso. Mas para que nós possamos viver esse propósito, para que a gente possa entender que a nossa maternidade, que a nossa paternidade, ela tem um propósito. Nós precisamos aprender aqui com Isabel e Zacarias alguns princípios. E o primeiro princípio que a gente aprende é que devemos ser uma inspiração. Diga assim, seja uma inspiração. Nós precisamos ser uma inspiração para os nossos filhos. Como assim? Precisamos viver de modo irrepreensível. Uau, o padrão é elevado. Nós precisamos viver de modo irrepreensível. Quando a gente lê aqui no versículo 6, a gente vê que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos. Eles viviam de modo irrepreensível. Isabel, ela era uma mulher íntegra. Zacarias era um homem íntegro. Ser íntegro é ser inteiro. É ser verdadeiro. É não possuir uma fé fingida. E quando a gente fala de ser verdadeiro, de não possuir uma fé fingida, eu me lembro de Eunice, que é mãe de Timóteo. Quando Paulo escreve lá a Timóteo, em 2 Timóteo 1,5, e ele fala para Timóteo assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Aqui, Paulo está reforçando a influência que Timóteo recebeu de sua mãe. Mas não apenas influência, a inspiração que sua mãe foi para ele. Como assim? Eunice era um modelo para o seu filho. Quando Paulo fala ali, ela vivia uma fé não fingida. Ela tinha ali uma intenção de influenciar seu filho, de ser uma inspiração para seu filho. E aí ele estava falando, pode imitar sua mãe. Ela é um modelo para você. Ficou claro aqui na carta de Paulo isso. E enquanto a influência, muitas vezes, ela não é percebida. Enquanto muitas vezes a influência, ela acontece de forma inconsciente, na maioria das vezes, a inspiração não. Como assim? A influência, ela acontece de forma positiva ou negativa o tempo todo. Estamos influenciando os nossos filhos. Quem aqui já pegou seu filho repetindo uma fala sua, que você pensa assim, meu Deus, ele repetiu isso que eu falei, nem era para... Você fica até com vergonha de você ter falado aquilo que você viu que seu filho repetiu. Quem já aconteceu isso? Gente, meu marido, ao matar mosquito com a raquete, e ele mata mosquito, aí ele fala, seu miserável, e mata o mosquito. Mosquito miserável, então. E tal. De repente, meu filho tá lá em casa e vai e pega, miserável, no mosquito. E eu falei, Jesus, ele tá repetindo a mesma coisa. A gente influencia sem perceber, é ou não é? Influenciamos o tempo todo sem perceber, a gente está influenciando. Mas a inspiração, ela é intencional, é diferente. A gente recebe influências e às vezes a gente nem sabe direito quem nos influenciou aquilo, às vezes a gente recebe influências sem querer, mas a gente escolhe quem nos inspira. Sim ou não? Sim. Você determina, fala, essa pessoa é uma inspiração para mim. Eu quero ser como essa pessoa ou eu não quero ser como essa pessoa. Então, a influência, você influencia seu filho. Agora, você ser inspiração para o seu filho é diferente. Porque o seu filho pode ser influenciado por você, já está sendo o tempo todo. Agora, ele pode decidir,
eu vou ser como meu pai, ou Deus me livre de ser como meu pai. Eu quero ser como a minha mãe, ou Deus me livre de ser como minha mãe. Isso porque nós podemos escolher se nós vamos ser inspiração para os nossos filhos ou não. E aí os nossos filhos vão nos ver e eles vão escolher se eles vão nos ter como inspiração ou não. Agora, como é precioso quando nós temos filhos que nos veem como inspiração, não é mesmo? Era o caso aqui de Timóteo, que Paulo reforça que sua mãe ela era uma inspiração para ele. E é o caso de João Batista, que a Bíblia diz, que a própria palavra diz que Isabel e Zacarias viviam de forma irrepreensível. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você vive de forma irrepreensível? Você é uma inspiração para os seus filhos? Será que você pode virar para o seu filho e dizer: filho, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo? Pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Será que nós podemos dizer para os nossos filhos: pode dirigir como eu dirijo? Pode andar no trânsito como eu ando? Porque eu estou fazendo como Cristo. Filho, pode tratar sua mãe como eu trato, porque eu a trato como Cristo a trataria. Será que nós, como esposas, podemos falar: filho, pode tratar o seu pai como eu trato, porque eu trato com honra, como Cristo trataria? Será? Irmãos, nós precisamos ser modelo para que sejamos inspiração para os nossos filhos. Para que os nossos filhos possam olhar para nós e falar: eu quero ser como eles. E aqui eu quero abranger isso, que não quer dizer que nós não vamos errar, irmãos. Porque nós somos inspiração até quando nós erramos, sabia? Por quê? O que você faz diante do erro? Eu não sei se você já teve algum momento assim. Talvez não, você pode ser santo. Mas eu já tive momentos de ficar assim, muito nervosa com o filho. E gritar, e agir de uma forma que eu não deveria ter agido. E já teve algumas vezes que eu tive que chamar o meu filho e falar: meu filho, me perdoa, porque a mamãe falou de forma errada naquele momento. Eu não deveria ter feito aquilo. A sua atitude foi errada, mas não dava o direito da mamãe fazer errado. Então você me perdoa porque eu fiz isso. Até nisso nós somos inspiração para os nossos filhos. E eu me lembro de uma vez, quando eu era criança, que minha mãe me corrigiu sobre algo. Eu não lembro exatamente o que eu tinha feito de errado. Mas essa vez eu não me esqueço. Minha mãe me corrigiu. E nesse dia que ela me corrigiu com o cinto, ela excedeu um pouco. E ela percebeu que ela excedeu. Que depois ela me chamou no quarto, me abraçou chorando e falou: minha filha, me perdoe porque eu te bati com raiva. E eu não deveria ter te corrigido com raiva. Me perdoa porque eu excedi. Irmãos, eu chorei junto com minha mãe naquele dia. Eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Mas eu nunca me esqueci desse dia. Porque até no pedido de perdão sincero da minha mãe, ela foi um exemplo, uma inspiração para mim. E sabe, nós precisamos ser inspiração para os nossos filhos. A gente escolhe, por que é importante nós termos clareza disso? Porque os nossos filhos vão escolher se eles vão nos imitar ou não. Então é a hora da gente falar: eu quero que o meu filho me imite, eu quero ser uma inspiração para o meu filho. E sabe, às vezes na oração, na leitura da palavra, na vida piedosa, no seu serviço no reino de Deus. Às vezes nós queremos que os nossos filhos orem, mas a gente não ora. Nós queremos que eles leiam a Bíblia, mas eles não nos veem lendo a Bíblia. Irmãos, muitas vezes os nossos filhos vão fazer coisas inspirados em nós, mesmo sem nós precisarmos falar. Só o fato de você estar orando, de você estar lendo a Bíblia, às vezes ele vai lá e vai pegar a Bíblia dele e vai começar a ler. Porque nós inspiramos. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos sejam usados por Deus, mas a gente mesmo não é modelo nisso. Sabe, irmãos, tem uma criança, um menino de 11 anos, que ele, com 11 anos de idade, ele terminou de ler a Bíblia toda. Ele leu a Bíblia toda com 11 anos de idade. E eu não vou nem perguntar aqui quantos marmanjos de 40, 30 e tantos anos que nunca leram a Bíblia. Não vou constranger ninguém. Mas, sabe, muitas vezes a gente não lê. E às vezes a gente fala: que linda essa criança que leu. Mas sabe de uma coisa? A mãe dele foi uma inspiração para ele. Os pais dele, a mãe e o pai, foram uma inspiração para eles. Eles não apenas falam: vai ler a Bíblia. Não, vamos ler a Bíblia. Eu pego a minha, você pega a sua. Todo dia de manhã nós vamos ler a Bíblia. Não vamos falhar. Todo dia nós temos um compromisso. Sabe, irmãos? A sua mãe, seu pai, foi inspiração para eles, para que ele pudesse ler a Bíblia.
Então viva de forma a inspirar seus filhos. Viva de forma que inspire os seus filhos. Seja um modelo. Fala, não, eu vou ser o referencial. Eu vou ser um modelo para os meus filhos. Amém? E em segundo lugar, para sermos pais e mães com propósito, nós precisamos enxergar nossos filhos como motivo de alegria. Você pode dizer isso? Enxergar os filhos como motivo de alegria. Ah, vamos mais forte, porque é motivo de alegria. 1, 2, 3 e... encher. É que enquanto vocês repetem, dá tempo de eu beber água, entendeu? Brincadeira, é pedagógico. É porque aí reforça que a gente aprende. E no versículo 14 de Lucas 1, no versículo 14, mais para frente, quando ali o anjo aparece para Zacarias e diz para ele que ele terá um filho, olha como foi lindo. O anjo disse assim, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho. E você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Ele será motivo de prazer e alegria para você. Você sabia que os nossos filhos, eles são motivos de alegria e prazer para nós? O próprio Deus disse isso. E Isabel acreditou. Isabel creu nisso. Tanto que lá na frente, no versículo 25, ela diz assim, isso é dádiva do Senhor para mim. Ou seja, isso é um presente do Senhor para mim. Então Isabel não reconheceu a maternidade como um peso. Ah, os filhos, não pode deixar fazer nada. Não, não tem filho, não dá para fazer mais isso, não dá para fazer mais aquilo. E quantas pessoas eles usam, né, os filhos como realmente um peso. Teve uma vez que um pastor, ele conta um testemunho de que uma irmã orava para ter filhos. E depois que ela teve filhos, ela sumiu da igreja. E aí ele perguntou, mas irmã, por que você não está vindo na igreja? Ah, pastor, eu meus filhos. E nossa, pastor, nossa irmã, então os seus filhos estão te atrapalhando de vir na igreja? É, pastor, tá. Então eu vou orar para Deus levar seus filhos. Aí ela, Deus me livre, pastor. Mas como assim? Deus não dá maldição pra gente. Deus não dá algo que faz impedir. O negócio é que às vezes a gente é que coloca isso como desculpa. E muitas vezes, no mundo de hoje, a gente acaba se esquecendo que os nossos filhos são motivo de alegria, de prazer. A gente não vê como um presente de Deus. Sabe, irmãos, realmente nós temos alguns, se não muitos motivos para a gente se sentir cansado, frustrado, às vezes sobrecarregado na criação dos filhos. Sim ou não? Você ensinou. Falou 20 vezes. Não deixa a toalha em cima da cama. Quando você volta lá, a toalha está onde? Em cima da cama. Você falou 1000 vezes. Não põe o dedo na tomada, não pode pôr o dedo na tomada. Foi lá e colocou o dedo na tomada. E às vezes a gente cansa, não é mesmo? Às vezes é cansativo, às vezes você está lá, às vezes você chega em casa, tudo que você quer é descansar. Não, você tem que agora fazer toda a rotina, preparar tudo para colocar a criança para dormir, enfim. E às vezes a gente tem muitos motivos naturais mesmo ali para a gente exercer a maternidade. E a gente vê que de fato é um desafio e tanto. A maternidade, a paternidade, eu vou puxar a sardinha, né, para as mães aqui mais uma vez, porque eu sou mãe. Para a gente, às vezes, é mais ainda, porque é dupla jornada. Muitas vezes a gente chega, trabalha fora, chega em casa, não para. Ainda tem um monte de outras coisas para fazer. E sabe, irmãos, realmente exercer a maternidade, exercer a paternidade com propósito, está acima da nossa capacidade humana. Exercer a maternidade, ser o pai e a mãe que o Senhor quer que sejamos, está acima da nossa capacidade humana. Naturalmente, nós não vamos conseguir ser os pais que os nossos filhos precisam. Bater logo a real aqui para você. Com as suas próprias forças, se você apenas reproduzir Ctrl+C, Ctrl+V do que seus pais foram, e se você apenas seguir o fluxo desse mundo, que todo mundo é pai assim, você não vai ser o pai e a mãe que Deus quer que você seja. Nós não seremos, porque está acima da capacidade humana. Nós precisamos pedir que o Pai do céu nos ensine a ser pais aqui na terra. Amém? Ele é o Pai perfeito. E a gente precisa depender dele. Por quê? Porque se a gente ficar, às vezes, no ciclo natural da vida, se a gente ficar apenas com os olhos, às vezes nas circunstâncias, nos desafios diários da maternidade, da paternidade, às vezes no cansaço, no físico, às vezes na correria do dia a dia, a gente não vai desfrutar do prazer de ser mãe. E agora, perto, né, no Dia das Mães, e essa semana começou a surgir novamente alguns posts, eu não sei quem viu isso, né, mas
eu vejo com frequência posts do tipo: odeio ser mãe. Amo meu filho, mas odeio ser mãe. Quem viu posts assim? Quem já viu reportagem assim? Vocês viram? Amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. E o mundo prega isso, principalmente com uma bandeira feminista levantada, né? Como se fosse algo normal. Você tem que assumir, se você não gosta de ser mãe, você não é obrigada a gostar de ser mãe. Você não é obrigada a ser mãe, tudo bem. Tudo bem, não. Não é isso que o Senhor tem. Não é isso que a palavra de Deus diz. Esse não é um conceito do Senhor, não é o conceito da palavra. E muitas vezes tem entrado dentro da igreja, tem roubado o que a verdade da palavra de Deus diz sobre a maternidade. E o que a palavra de Deus diz sobre ser pais e mães? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 113:9. Ele faz da mulher estéril, ele faz que a mulher estéril viva em famílias e viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ele não simplesmente faz com que ela seja mãe de filhos. Ele faz com que ela seja alegre mãe de filhos. O que isso nos fala? Da alegria da maternidade, da alegria de ser pais e mães. Irmãos, nós não podemos deixar o mundo nos roubar isso. Nós não podemos. Uma mãe com propósito, ela não é uma simplesmente mãe. Pais com propósito não são simplesmente pais, eles são alegres pais de filhos. Quantos querem ser alegres pais de filhos? Amém? O Senhor tem isso para você. Há alguns anos atrás, acho que deve ter uns 2, 3 anos isso. Eu estava com uma criança de 6 anos, mais ou menos. E eu estava com o meu bebê, o Tito era pequenininho ainda. E aí, ela estava vendo eu com o bebê, com o Tito. E eu sei que ela virou e falou assim... Eu falei assim para ela: porque um dia você também vai ter um bebê. Quando você crescer, você vai casar e vai ter um bebê. Eu não vou ter bebê. Eu nunca vou ter filhos. 6 anos. Aí eu... Por quê? Por que você não vai ter filhos? Porque filho dá muito trabalho. Então eu não quero ter filhos. Irmãos, essa criança de 6 anos recebeu uma influência. Óbvio. Agora, de quem vocês acham que ela deve mais ouvir essa fala? Da mãe. Da mãe e do pai, com certeza. Vocês dão muito trabalho. O que já entrou na cabeça dela? Deus me livre, eu não quero trabalho não, então não vou ter filho não. Resumiu ali. Agora deixa eu te falar, esse não é o conceito do que a palavra de Deus diz. O Senhor não quer que seja um peso. O Senhor não quer que a gente leve a maternidade, a paternidade. Meu Deus, Deus me livre, é difícil mais ser pai. Meu Deus. Não! É alegria, é um prazer. É um prazer de saber que nós estamos formando aqueles que vão transformar essa geração. É ter alegria e o prazer de falar: Senhor, obrigado, que privilégio que eu estou tendo de ser uma influência, de ser uma bênção na vida dessa criatura que vai ser um instrumento para as nações. Amém? Nós precisamos ter alegria nisso. Precisamos nos alegrar nisso. Sabe, irmãos? E a gente precisa ver alegria nos pequenos detalhes. Às vezes nós perdemos no dia a dia a alegria de simplesmente contemplar os nossos filhos. Qual foi a última vez que você contemplou o seu filho? Sabe, existem muitos estudos, né? Muitos estudos falam um pouco sobre isso. Sobre você parar e olhar seu filho. Qual foi a última vez que você simplesmente ficou parando e olhando ele? O detalhe, os olhos, o rostinho, o cabelo, como ele é. Sabe, irmãos, nós precisamos contemplar os nossos filhos e nos alegrar por isso. E nos alegrar: Jesus, obrigado que o Senhor me deu esse filho. Sabe, isso tem que encher o nosso coração de alegria. Isabel tinha essa alegria. Ela via essa dádiva. Para termos uma maternidade, uma paternidade com propósito, nós precisamos enxergar essa maternidade, essa paternidade como um presente de Deus. Se você vê isso como um peso, se você ver isso como um fardo, você não vai ter intencionalidade. Você não vai cumprir o propósito de Deus como pai e mãe. E isso é muito importante. Então, que hoje haja alegria no seu coração em ser pai e mãe. Amém? Quantos são alegres por ser pais e mães? Amém? E em terceiro lugar, faça dos seus filhos motivo de alegria para o mundo. Nós não apenas somos alegres por ter os filhos, mas eles serão motivo de alegria para o mundo. É o que continua no versículo 14. Quando o anjo falou, ele disse que ele seria motivo de prazer e alegria para você, para Zacarias e para Isabel. E disse também que muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Muitos se alegrarão por causa do seu nascimento.
Os nossos filhos são esses que muitos se alegrarão por causa do nascimento deles. Quem crê nisso, que os seus filhos serão aqueles que muitos vão falar assim: glória a Deus, bendito o dia que você nasceu, bendito o dia que você veio ao mundo. Que bom que você existe. Olha que alegria. Nossos filhos serão esses. Sabe qual é o mito, a inverdade que tem entrado dentro da igreja? Eu não vou ter filhos porque o mundo está muito difícil. E eu quero ter 3 filhos. Nós queremos ter 3 filhos. E quando a gente fala isso, as pessoas falam: Deus me livre, o mundo está muito difícil. E aí eu digo: é por isso mesmo que eu quero ter 3 filhos. É para transformar esse mundo difícil. É para colocar filhos no mundo que vão fazer a diferença nessa nação. Serão filhos que alegrarão e transformarão o mundo. É isso, irmãos. O Senhor nos chama para gerar filhos que vão fazer a diferença, vão transformar, vão revolucionar, vão mudar as 7 esferas da sociedade. Eles vão ser motivo de alegria no mundo. Eles não... E esses filhos que serão motivo de alegria no mundo, eles não serão formados por acaso. Não vai ser obra do acaso, não vai ser do nada. Não, gente, eles serão formados a partir de mim e de você. Nós temos que ter a consciência que estamos formando esses filhos. Nós temos que ter propósito em tudo que nós fazemos com eles. Sabendo, filho, você está sendo formado aqui. Eu estou te criando, eu estou te educando para que você seja motivo de alegria no mundo. Então, para isso, tem intencionalidade. De uma forma muito prática. O que isso significa? Orar pelos seus filhos. Você ora pelos seus filhos, você impõe as mãos sobre ele. Impõe as mãos sobre seus filhos, declara sobre eles o que a palavra de Deus diz, o que eles serão no Senhor. Às vezes você recebeu palavras contrárias. Às vezes você recebeu palavras de que o seu filho é, às vezes, algo muito ruim. Você vai começar a profetizar o contrário. Ao invés, quando o seu filho tiver uma atitude de desobediência, ao invés de você virar e reforçar para ele: você é desobediente. Não. Você vai falar: filho, você é um menino obediente. Essa desobediência não combina com você. Você é um menino obediente, um servo de Deus. A desobediência não tem lugar no seu coração. Viram a diferença, irmãos, de nós determinarmos para os nossos filhos que eles vão ser alegria no mundo? Ora antes de ir para a escola. Ora antes de dormir, declare. Eu tenho uma declaração profética que eu profetizo sobre meu filho todas as vezes quando eu coloco ele para dormir. Eu sempre coloco ele para dormir e eu falo: filho, dorme com Deus. Sonha com os anjos e com os propósitos de Deus para a sua vida. Eu te amo. E eu quero que ele sonhe com os propósitos de Deus para a vida dele. Eu quero que ele acorde falando: mãe, eu sonhei que eu estava na África. Eu sei que um dia ele vai acontecer isso, em nome de Jesus. Por enquanto ele sonha que estava na... Isso. Ou às vezes você só vai no natural. O papai tem que trabalhar muito. Não. É hora de você incentivar a fé dele. Filho? Então começa a orar. Então vamos orar.
Ore por isso. Às vezes tem alguém com dor na família, ao invés de você aproveitar para orar sobre aquilo, não, você perde a oportunidade. Não, irmãos, nós temos que estar atentos o tempo todo. Tudo é oportunidade para você ensinar a palavra de Deus, para você ensinar o conceito do que Deus pensa sobre aquilo. Tá brigando, os irmãos estão brigando? Fala, olha só, o que Jesus diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? E nós precisamos trazer Cristo para a nossa casa o tempo todo. E algo importante, reúna toda a família durante as refeições. Reúna toda a família à mesa. Irmãos, essa é uma prática que tem se perdido, mas ela é poderosa. Quantas famílias não se sentam à mesa juntos para ter uma refeição? É a televisão ligada ou o celular, cada um com seu celular na mesa. Ninguém olha no olho do outro. Irmãos, isso é uma coisa básica que faz toda a diferença. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai ter uma caixinha, que é a caixinha de depósito do celular. Todo mundo põe o celular lá antes de sentar na mesa. Amém? Quem se compromete a fazer isso? Quem já faz, amém. Continua. E não tem lugar, porque ali é lugar de bênção, onde você vai trocar olhares, onde você vai conversar. Existem muitas pesquisas, inclusive, em que dizem que o uso de drogas também está relacionado a isso. Que famílias que fazem as refeições à mesa, que sentam em família para fazer refeição à mesa, o índice de uso de drogas ele é muito mais baixo, ele é muito menor do que em famílias que não tinham esse hábito. Até relacionado ao uso de drogas, para vocês terem uma ideia. Então, valorize isso e separe uma hora exclusiva para o seu filho. A hora que você estiver com seu filho, agora é a hora que eu vou estar com ele, vou brincar com ele. Esteja de verdade. Não faça de conta que você está. Seu filho sabe que você não está. Porque às vezes a gente está lá de corpo, mas está aqui no celular. E seu filho, papai, não sei o quê, papai, posso me jogar do prédio? Pode. Você não está nem prestando atenção no que ele está falando. Irmãos, então nós temos que de fato, e eu estou te falando de algo que precisei moldar em mim. Que eu estava ali com ele e achava, não, é suficiente, estou aqui presente, mas estou aqui no rolo, aqui na rede social. Não, agora é eu e você. E isso é importante. Isso constrói relacionamentos. E sabe, leia, estude sobre paternidade. Qual foi o último livro que você leu sobre paternidade? Sobre maternidade? Qual foi? Irmãos, nós precisamos estudar. Porque aquela ideia de que quando se nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe, ela não é bem assim não. Não é bem assim. A gente enfrenta muitos desafios e muitas coisas a gente poderia ter aprendido. A gente poderia errar menos se a gente tivesse estudado, se nós tivéssemos lido, se nós tivéssemos orado, pedido direção do Senhor. É ou não é, irmãos? Sim, com certeza. Então, faça isso. Busque, estude e mantenha uma atmosfera de glória na sua casa. Sabe, ao invés de ter lá Netflix ligado o dia inteiro. Não, irmãos, vamos colocar louvores. Aqui vai ter um ambiente de glória. Vai ter a presença de Deus nesse lugar. Que a sua casa seja um pedaço do céu. Quem quer que sua casa seja um pedaço do céu? Amém? Em nome de Jesus. E em quarto lugar, dê sentido e propósito aos seus filhos. Sabe, Isabel e Zacarias, eles deram sentido e propósito para os seus filhos. Deram direção. Eles não estavam ali apenas criando um filho, não, eles estavam dando propósito. Filho, você vai ser isso. Porque o que o anjo tinha dito sobre eles, sobre João, eles reforçaram na vida de João. Olha o que o anjo tinha dito. Que ele seria grande aos olhos do Senhor. E ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E lá no versículo 59 e 60 de Lucas 1, eles são importantes, porque ali Isabel, ela dá um nome ao seu filho. O que o anjo tinha falado que ele seria, o anjo tinha dito, o nome dele vai ser João, por causa disso e disso e disso. Por quê, gente? Porque o nome, ele tem, principalmente na palavra de Deus, né? Ele nos fala sobre dar propósito, sobre dar destino. O nome de uma pessoa dizia muito sobre a sua missão de vida, sobre o seu propósito, o propósito da sua existência. E quando ali
o anjo diz isso, que era Deus falando ali para Zacarias e para Isabel quem ela seria, quem João seria. Eles já tinham dado o propósito, Deus já tinha colocado no coração deles qual o propósito daquela criança. E sabe de uma coisa? Zacarias ficou mudo, porque ele duvidou. Ele duvidou de que Deus poderia dar um filho ainda velho. E o que aconteceu? Ele ficou mudo. E aí perguntaram para Isabel, qual vai ser o nome da criança? E Isabel falou, João. E eles falaram, mas vocês não têm ninguém na família com esse nome. E foram perguntar para Zacarias, qual vai ser o nome dele? E Zacarias escreveu num pedaço de madeira, o nome dele será João. Havia unidade de propósito ali, pai e mãe, entendendo o propósito dos seus filhos. Não é só o papel de um. E eu quero dizer isso principalmente para os pais. Muitos pais são negligentes. Eles deixam só para a mãe ler a Bíblia com o filho. Deixam só para a mãe fazer oração. Ou às vezes o contrário. Irmãos, essa é uma missão de dois, de ambos. Amém? Ambos. E Zacarias e Isabel estavam em unidade sobre o propósito. Os dois disseram o mesmo a respeito de João. O mesmo nome. E sabe o que aconteceu? João foi exatamente aquilo que eles profetizaram sobre ele. Porque eles deram destino, eles deram propósito. João cumpriu essa palavra. Eles foram aquilo que eles tinham profetizado. Sabe, irmãos, dê propósito aos seus filhos. Que eles saibam que eles não estão no mundo por acaso. Que eles saibam para que eles estão no mundo. Que eles saibam qual é o sentido de suas vidas. Quantas crianças, pré-adolescentes, quantos adolescentes nós encontramos sem sentido na vida? Para que eu existo? Sem propósito. Sabe por quê? Faltou muitas vezes pais e mães para declarar sobre a vida dele. Filho, você existe para isso. Você existe, você foi criado para isso. E nós somos aqueles que vão declarar sobre os nossos filhos isso. Amém? Em nome de Jesus, Deus deseja levantar uma geração que sabe o que veio fazer no mundo. E essa geração vai se levantar a partir de você. Quem quer ser esse instrumento de Deus? Levante no seu lugar agora. Fique de pé e nós vamos agora profetizar. Eu queria que as famílias ficassem juntas nesse momento. Se sua família não está aqui, você vai profetizar, porque Deus, ele é um Deus onipresente e ele alcança a sua família onde ela estiver agora, amém? Mas quem estiver junto, eu gostaria que vocês ficassem juntos e nós vamos orar em família. Você vai profetizar sobre os seus filhos agora e você vai permitir que eles te ouçam. Você vai declarar as palavras, você vai declarar o propósito de vida dele, o propósito da existência dele. Deixe que ele te ouça, fale no ouvido, declare. Quem é casado, às vezes seus filhos não estão aqui, ore marido e mulher. Quem ainda não é casado, quem é solteiro ainda, você vai profetizar sobre a sua geração, amém? Sobre o seu futuro. Deixa eu te dizer, eu orava pelos meus filhos, eu orava pelo meu marido quando eu ainda era criança. Minha mãe me ensinou a orar, desde criança. E o Tito, eu já oro por ele e já ensino ele a orar pelo futuro dele, pela futura esposa dele, pela família. Declaro que ele vai ser homem de uma mulher só. Eu declaro que ele vai ser um homem fiel. Vai ter esposa e filhos que o amarão. Então você também vai declarar isso para o seu futuro. Amém? E comece a orar nesse momento. Comece a declarar que sua família é bendita. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, eu declaro em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Pai, que neste lugar o Senhor está restaurando famílias. O Senhor está agora convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, eu quero declarar que em nome de Jesus aqui existem nessa igreja pais com propósito, pais intencionais, que criarão filhos que glorificarão o Teu nome. Filhos sensíveis à Tua voz, filhos que Te ouvirão, filhos que Te amarão. Senhor, eu quero declarar a Tua bênção sobre cada família, sobre a nossa geração, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Eu declaro que o mundo não vai influenciar os nossos filhos. Eu declaro que o mundo, a influência do mundo não vai entrar nas nossas casas. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nós somos guardados, nossos filhos são guardados, protegidos para a glória do Senhor, para eles serem tudo aquilo que o Senhor os criou para ser. Em nome de Jesus. Amém, amém.